E aí, galerinha, mais uma aula aqui de banco de dados. Vamos falar um pouquinho sobre joins, mais especificamente sobre o comando inner join. O comando inner join, em suma, é você pegar duas tabelas e relacionar as duas para se encontrar um resultado específico entre essas duas tabelas. Bom, para dar um exemplo sobre o inner join, vamos usar esse exemplo, que é para realizar uma consulta onde me retorna o nome dos autores e dos respectivos personagens que trabalharam na novela O Clone. Vamos pôr isso em prática. Vamos fazer um select, nome, ator, nome, personagem. Nesse select, o select é a parte onde vai me retornar o que eu quero que pesquise. Agora, o from, que é a tabela que eu quero buscar essa informação. No caso, nessa é ator. E você agora vai ter que fazer uma junção com a tabela personagem. E também uma junção com a tabela novela. Então, para isso nós temos que usar o inner join. No caso que personagem on. Esse on é o modo de ligação do inner join, que é a chave primária de ator e a chave estrangeira que está na tabela personagem. Ou seja, vai ser ator ponto código ator, que é a chave primária da tabela ator, igual a personagem código ator. No caso, esse código ator, ele é chave estrangeira na tabela personagem. E ele pede que a novela seja o clone. Para isso, nós temos que fazer uma outra junção com novela. Então, vamos fazer um outro inner join. O nome da tabela, que é novela. On novela ponto código novela. Código novela é a chave primária da tabela novela. E personagem ponto código novela. Aqui o código novela, ele é chave primária na tabela novela e ele tem que ser igual a código novela na tabela personagem. E tem que fazer uma condição que o nome da novela tem que ser o clone. Para isso nós vamos usar o er, que é uma forma de condição. Vai ser o nome da novela seja igual o clone. Agora vamos executar. E aí deu a minha consulta. No caso, os nomes, nessa coluna vai ser o nome do autor e nessa outra coluna o nome do personagem. Aqui, o ator Vera Fischer, ela interpretou na novela O Clone Ivete. O Murilo Benício, ele interpretou o Lucas, interpretou o Diogo, interpretou o Léo na novela O Clone.
Olá galerinha, vamos aqui então continuar uma aula sobre joins, que na aula passada o nosso amigo ele deu um exemplo de um join, que no caso era inner join, e ele mostrou um exemplo de como usá-lo. Bom, existe também um outro join que ele se chama natural join. Basicamente esse natural join ele tem a mesma função do inner join. Daí tá bom, daí você me pergunta, por que então eu vou usar o natural join em vez do inner join se é a mesma coisa? Bom, a principal vantagem de você usar o natural join é o entendimento do código. Ele é bem mais simples e a sintaxe dele é muito mais fácil e bem fácil de entender. E também ele é muito usado em tabelas que não são tão complicadas de se mexer. Como por exemplo, se você tiver uma tabelinha simples igual essa que a gente está usando, o inner join é perfeito para você usar, porque é uma tabela que não é complicada e não vai fazer muitas junções de várias tabelas, principalmente se você não fazer muitas junções. Então vamos aqui no código mostrar para vocês como seria o inner join, que é a mesma como seria o natural join usando a mesma função. Tá. Aqui nesse código da aula passada ele pediu que relacionasse, que mostrasse o nome e qual personagem esse ator fez. Então se ele quer que você mostre qual foi os personagens que esse ator fez, então você vai colocar um select. Que esse select no final vai resultar o nome do ator e seu devido personagem. Tá bom. Daí, continuando no código aqui, você vai colocar da tabela from ator, que vai fazer a junção com a outra tabela from ator. E você vai fazer um natural join, que é o que você vai ser a tabela que você vai fazer uma ligação. Você vai fazer uma junção dessas tabelas. Vamos colocar aqui embaixo para ficar mais fácil de entender. Então você vai usar um natural join com personagem. Primeiramente você vai fazer a relação de ator com personagem. E se eu quero exibir qual foi a novela que esse personagem, que esse ator no caso interpretou, então eu também vou ter que fazer um natural join com novela, porque ele tem que saber qual foi a novela que esse ator interpretou. Então, fazendo um inner join ator, personagem, novela, você vai exibir os três, você vai relacionar essas três tabelas e vai resultar um valor, a relação entre elas. Tá. E ele fala aqui no nosso enunciado que quais são os nomes e os personagens que trabalharam em O Clone. Então se eu quero que a novela seja O Clone, então eu tenho que botar O Clone. Deixa eu botar aqui no John. Então a minha condição para que resulte, a minha condição para exibir é que essa novela, ou no caso o nome novela, seja igual O Clone. Então ele só vai me exibir o nome e o nome dos personagens que fizeram o clone. Então eu boto aqui, ó. E você pode ver que é o mesmo resultado que deu aqui do inner join. Vamos ver aqui, ó. Mesmo resultado. E que qual foi a diferença? Basicamente a diferença principal entre os dois é a forma da escrita, o entendimento do código. Tudo bem? Então, tchau.